Graça e paz, meu irmão. Meu nome é Daniel, sou obreiro da Igreja Embaixada Mundial de Cristo, pastor presidente, pastor Heraldo. Hoje eu gostaria de estar falando sobre um tema. Jesus Cristo é Deus? Nós temos visto, ouvido falar sobre Jesus. Muitos acreditam, outros não acreditam que existiu esse homem, mas é fato que esse homem existiu e muitos creem que ele veio, muitos acreditam que ele era um homem que veio apenas para pregar o amor, a paz. Outros acreditam, como algumas religiões afirmam, que ele era o Filho de Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele veio para salvar a humanidade. Mas a questão que eu quero abordar hoje é essa: Jesus Cristo é o próprio Deus? Eu convido você, se você tiver uma Bíblia aí próximo, a abri-la lá no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Bíblia, para quem não sabe, significa conjunto de livros. Bíblia é apenas um conjunto de livros, aonde há nela 66 livros. Quando você pega uma Bíblia, é a mesma coisa de você estar carregando 66 livros debaixo do seu braço. Só que reuniram para que formasse um único livro, para ficar mais fácil a Bíblia. Então, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver. Se não tiver uma Bíblia aí, apenas me acompanhe e depois você abra, para ver se realmente é assim. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia ela afirma que existe um Deus, e que esse Deus é o Criador de tudo, do céu, da terra, do mar, da natureza, dos animais, dos homens, das mulheres, das crianças. Deus, ele é o Criador. Será que este Deus, ele realmente é o que as religiões dizem? Existe outro Deus? Jesus Cristo é esse Deus, o Criador? Convido você a abrir agora no livro de João, Evangelho de João. A Bíblia se divide em dois testamentos, em duas partes, digo. Primeiro, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Evangelho de João, Novo Testamento, segunda parte da Bíblia, quarto livro da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a Bíblia está nos afirmando que no princípio, tudo foi criado pelo um ser que era o próprio Deus, e que a Bíblia chama, no Evangelho de João, esse ser de Verbo. O que é o Verbo? Verbo é a palavra. Quando eu estou falando com alguém, eu digo, hoje eu soltei o verbo, soltei a palavra. Então o verbo é a palavra. E a Bíblia está nos dizendo que todas as coisas, no versículo 3, no capítulo 1 de João, está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, ou seja, o verbo, a palavra, nada do que foi feito se fez. Ou seja, esse verbo, ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. É ele que diz lá em Gênesis 1, Criador do céu, Criador da terra, da natureza, dos animais. É esse verbo que criou eu, você que está assistindo. E esse verbo, ele tem um nome, porque a Bíblia está falando que esse verbo era o próprio Deus. Ou seja, o verbo é Deus. Agora nós precisamos saber quem é esse verbo, quem é essa palavra a quem a Bíblia se refere como Criador de todas as coisas. Vamos abrir
a sua Bíblia em 1ª carta de João, capítulo 5, ainda no Novo Testamento, 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 20. 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, aqui a Bíblia é bem clara, 1 João 5,20 diz que o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, a Bíblia está dizendo que esse Verbo, ele veio, ou seja, ele veio a este mundo, ele veio em carne, ele veio como um ser humano, e o nome desse ser humano, a Bíblia diz que era Jesus Cristo, e que ele era o Filho de Deus. Mas veja, que há um ponto de continuação nesse versículo. Não um ponto final, mas um ponto de continuação, ou seja, está falando ainda da mesma pessoa. A Bíblia está falando, ele veio e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ponto de continuação. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus, ele se tornou um homem. Esse Verbo que criou o céu, a terra, o mar, a natureza, ele se tornou um homem e ele veio a esse mundo e ele deu a nós, que temos o seu Espírito Santo, a revelação dessa palavra, para que nós tenhamos o entendimento, o esclarecimento e a compreensão que Jesus Cristo não foi apenas um personagem da história, que Jesus Cristo não foi apenas um homem que veio falar da paz e do amor, que Jesus Cristo não foi apenas o que certas religiões afirmam, apenas o filhinho menor de Deus, apenas uma criatura de Deus, um arcanjo. Não, mas a Bíblia está afirmando que Jesus Cristo é o próprio Deus que se tornou um homem e que era chamado Filho de Deus. Por que então que ele era chamado Filho de Deus? Porque veja bem, Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher chamada Maria, gerado pelo próprio Espírito Santo, como diz a Bíblia. Mas veja bem que não houve atuação de um homem, e a Maria apenas foi um canal para carregar este filho chamado Jesus Cristo em seu ventre. Ou seja, como ser humano, ele não teve pai nem mãe. Ele não foi um fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus no ventre de uma mulher. Por isso ele era chamado de Filho de Deus, porque as pessoas perguntavam: como assim, Maria, ele não é filho de José? Aí a Maria tinha que falar: não, foi obra do Espírito Santo, colocou ele no meu ventre como eu era virgem. Por isso que ele não é o meu filho. Ele não nasceu de mim, mas do Espírito Santo. Ele também não é filho de José, porque José não teve relação comigo até que ele nasceu. Por isso que ele era chamado de o Filho de Deus. Porque falavam: quem é Jesus? Quem é o pai dele? Então, se não é José, falavam: o pai dele é Deus. Por isso ele era chamado de um Filho de Deus. Por isso o anjo Gabriel, quando dá a notícia para Maria, ele diz: o santo que há de nascer de ti será chamado o Filho de Deus, porque ele não tinha pai nem mãe. Por isso ele era o Filho de Deus, mas ele era o próprio Deus que se tornou um homem, como diz aqui, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E eu quero dizer para você, se ainda resta alguma dúvida, você sabe muito bem que para ser Deus tem que ter todo o poder. Para criar o céu, a terra, os animais, a natureza, tem que ser todo poderoso. Porque só Deus é todo poderoso. Um homem, ele pode ter algum poder, uma autoridade, um governo, mas todo o poder só Deus pode ter. Só Deus é todo poderoso. Então eu convido você agora para abrir a sua Bíblia, ou para conferir nela depois dessa mensagem, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, para terminar esse tema, para que não reste dúvida, só Deus pode ser todo poderoso. Quero convidar você
a compreender comigo. Está mais do que esclarecido. Apocalipse 1:7, para não restar nenhuma dúvida, meu irmão. Para que você não seja mais enganado por falsas religiões, por conversas de pessoas que às vezes têm até a aparência de piedade, mas negam a divindade do único Deus que criou todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo. Veja bem, Apocalipse, capítulo 1, último livro da Bíblia, último livro do Novo Testamento, Apocalipse 1:7, diz assim a palavra de Deus: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo o que os traspassaram. Veja bem, quem foi traspassado em uma cruz? Quem vai vir sobre as nuvens um dia prometeu voltar? Jesus Cristo prometeu voltar. Jesus Cristo foi traspassado, os pregos trapassaram sua mão, seus pés, a coroa de espinho trapassou sua cabeça, uma lança traspassou o seu lado. Então veja bem, Apocalipse 1:7 está falando dele, que todo olho verá, até mesmo aquele que os trapassaram, que o pregaram numa cruz, com pregos, com uma coroa de espinho, com uma lança no seu lado. Veja bem, diz assim: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo que os traspassaram, e todas as tribos da terra, ou seja, todas as nações da terra, lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora olha o versículo 8, meu irmão. Só Deus é todo poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então veja bem, está falando de Jesus, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que era, quem é que era? Era porque morreu, ele era. Um dia ele era, um dia ele morreu. Que é, porque ressuscitou. E que há de vir. Quem há de vir? Quem prometeu voltar? Jesus Cristo. Agora olha o final. O Todo-Poderoso. Só Deus é Todo-Poderoso. Versículo 8 de Apocalipse diz que Jesus é o Alfa, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego é Alfa. Ômega, última letra do alfabeto grego, ou seja, o primeiro e o último, o começo e o fim, aquele que era porque morreu, aquele que é porque ressuscitou e há de vir porque vai voltar, o Senhor, o Todo-Poderoso. Só Deus é Todo-Poderoso. Então, para encerrar, se você tinha alguma dúvida acerca da divindade de Jesus Cristo, acerca se Jesus Cristo é esse Deus único, verdadeiro e todo-poderoso, essa dúvida está tirada, meu irmão. Jesus Cristo era, é e há de vir o Todo-Poderoso, e esse Deus vai voltar. Por isso, meu irmão, você compreendeu agora. Então, a partir de hoje, aceite esse Deus como o único Deus da sua vida, para que você não seja como essas nações que vão se lamentar sobre ele, por ter negado, porque até reconheceu que ele veio, reconhecia até que ele era o Filho de Deus, mas negou a divindade, negou que ele era o próprio Deus Todo-Poderoso. Não negue, meu irmão, Jesus Cristo é o único Deus. Amém. Eu quero orar por você que ouviu essa mensagem agora, que assistiu essa mensagem. Vamos fazer uma oração em nome desse Deus, em nome do único Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, te agradecemos por essa mensagem. Te agradecemos, Pai, pela compreensão que o Teu próprio Espírito Santo nos deu. Pois está confirmado, meu Deus, na Bíblia, que é o livro da vida nessa terra, que é a palavra, que é a única verdade. O que pregamos aqui hoje, meu Pai, foi pelo Teu Espírito. Porque não passamos religião agora, mas passamos para essa pessoa. O único Deus que é todo-poderoso e que pode salvar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradeço. Peço que o Senhor abençoe essa pessoa que acabou de assistir a mensagem. Se ela estava doente, pelo nome desse único Deus, seja curada agora aí na sua casa. Seja liberto, seja livre. Seja quebrada as cadeias que estavam te prendendo.
Seus olhos sejam abertos agora, receba a verdadeira vida, receba o verdadeiro Deus agora aí, em nome de Jesus Cristo. Se você estava doente, seja curado, seja livre, seja restaurado pelo poder desse Deus. Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Receba esse Deus e vem fazer uma visita na nossa igreja, vem contar o seu testemunho, você que foi curado aí agora, você que foi liberto aí agora, você que os olhos foi aberto e que agora conheceu o verdadeiro. Venha contar o seu testemunho, para que esse Deus, o único Deus, seja glorificado, honrado e engrandecido. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu agradeço por você ter assistido essa mensagem. Receba essa palavra no seu coração, do próprio Deus, em nome de Jesus. Amém.